Olá, queridos. Que Deus abençoe a sua vida de forma grande, poderosa. E vamos estar juntos para mais uma oração, não é? E que Deus prepare, né, o nosso coração para este domingo, né, que será uma grande bênção para as nossas vidas. E eu tenho a certeza disso absoluta. Eu tenho falado muito sobre a fé, né? Eu tenho falado muito sobre esse assunto, esse tema, podemos dizer assim. E tem ajudado a muitas pessoas. Sabe, eu penso que você tem que analisar a sua vida e entender o que realmente ela mais precisa dentro do âmbito espiritual, sabe? Tem muitas pessoas com a gente, graças a Deus, daqui a pouco eu vou cumprimentá-los, né? Mas você tem que dar uma parada, de repente, e ver, porque às vezes a gente tá buscando algo que não é o que a gente precisa, sabe? Às vezes nós estamos muito focados em buscar alguma coisa que, na verdade, não é aquilo que a gente precisa. É como o corpo humano, por exemplo. Digamos que você está com falta de vitamina C, tá? Então, isso é um exemplo que eu estou dando. E então nós entendemos que se temos falta de vitamina C, o que você tem que começar a buscar? Alimentos, né, que que possa te dar vitamina C. Não adianta vitamina D, vitamina B, não é isso que o teu corpo está sentindo falta. Então, eu vejo que a cada dia que passa, o que mais as pessoas vão precisando ter, e elas não buscam muitas vezes, elas, elas não têm, até porque não buscam. E é o que, Bispo Luciano? No meu modo de enxergar, está se acabando a fé, sabe? Porque existe fé e existe fé. Ah, Bispo, seja mais claro. Existe aquela fé, gente, que ela é religiosa, sabe? Aquela fé que ela é, como é que se diz? Ela é uma fé de família, ela é uma fé de cultural, ela é uma fé que está mais voltada para aquela fé da religião do que realmente a fé que Deus ele está buscando nas pessoas. E a cada dia que passa, as coisas contribuem não para que você tenha mais fé, pelo contrário. A cada dia que passa, as coisas, os acontecimentos, as situações, elas vão contribuindo para que as pessoas percam a fé. Você pode observar quantas pessoas elas costumam dizer, né? Eu entrei para a igreja, eu comecei a buscar, mas depois aconteceu assim, assado, e hoje eu não creio mais nada, hoje eu não quero mais nem ouvir falar de igreja. Você está entendendo? Então você vai observando que como está a mente, o coração das pessoas relacionados à fé.
Bispo, mas será que não é devido ao erro dos homens, as falhas que os homens cometem? Gente, vamos parar para prestar atenção. Os erros e as falhas que os homens cometem, que nós cometemos, sempre existiram e sempre vão existir. Enquanto não houver e não haverá, além de Jesus Cristo, um homem perfeito na Terra, você vai ver, vai acontecer situações que os homens vão falhar. Vão errar, vão cometer erros, vão cometer falhas, vão se equivocar e por aí vai. Qual é o homem? Esse negócio de o homem dizer assim, eu nunca fiz isso. Pelo amor de Deus, isso é a maior de todas as hipocrisias, porque não é no que você nunca fez, é no que você faz. Você pode não ter feito isso, mas você fez aquilo. Você pode ter feito aquilo, mas fez isso. No final das contas, tudo acaba em erros que os homens cometem. Mas a questão, ela não está, o problema não está no erro dos homens. O problema está em quem se aproxima de Deus olhando para os homens. A Bíblia, ela diz assim, e eu vou falar isso hoje para você, né, que eu acredito que seja importante você entender isso de verdade, né, para quem realmente nós devemos olhar, né? Nós devemos olhar. Eu vou falar sobre esse assunto hoje. Vai compartilhando com as pessoas o link para que elas possam também orar com a gente e nessa noite receber esta mensagem que eu acredito que vai abençoar. Eu vou ser breve, até porque muitos dormem cedo, né, para amanhã acordar muito cedo, para poder estar na igreja, e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Eu tenho orientado as pessoas a pegar as toalhas de rosto, não esquecer, levar. Já temos pessoas, caravanas, que já chegaram na nova sede do Brás, os bispos até me mandaram vídeos, pessoas que vieram de outros estados, outras que chegaram de interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão, estão aí, né? Estão lá, aliás, na sede, vão passar a noite lá e amanhecer. E nós, a partir das 6 horas, eu, se Deus quiser, vou estar já no altar, realizando a programação e também a chamada para a unção do abraço. Então, vai ser muito forte, tá? Chegue muito cedo, leve as toalhas, teremos a Santa Ceia, vai ser uma coisa especial, muito abençoado por Deus, tá? Olha aí, a Silvia, aí para comprovar o que eu estou falando, a Silvia Aparecida Ferraz, ela disse, bispo, boa noite, sou de Jundiaí e amanhã vou cedo, olha aí, ó. Então você vê, Jundiaí e amanhã vai estar cedo na igreja, amanhã vai ser um dia, e nós vamos fazer oração do lado de fora, oração que mudou a vida de Abraão, uma coisa assim extraordinária. Então preparem-se, que vai ser muito poderoso, vai ser muito forte, tá? Silvia, e eu vou estar te esperando, tá? Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive os que estão agora já na live com a gente e já está se programando para amanhã estar conosco, já escreve aqui, bispo, amanhã eu vou estar aí na fé, tá? Eu vou estar nessa fé e ninguém me impede de tomar posse desta bênção, a Santa Ceia da Resposta. Vai ser algo extraordinário, tá? Deixa eu só tirar um negócio aqui, que é o fio. E Deus, ele... E vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vai ser poderoso, vai ser realmente muito forte, tá? Eu vou falar sobre Hebreus, tá?
capítulo 12. Olá, Sandro, boa noite, tudo bom, querido? Que Deus te abençoe. O Sandro cumprimentando a gente aqui, né? A Adelina Borges dizendo, eis-me aqui, tá? Ó, Santina Excel, sou da Zona Sul de São Paulo e estou na fé, crendo no milagre. Amém. Quero você na fé, na igreja, o Santina, tá? Olha aqui também aqui, ó. José Menezes, estarei aí amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus. E vai estar, tá? Vai estar com certeza absoluta, José. E ninguém vos impedirá. José, ô Sandro, eu vou mandar, tá? O Deus proverá daqui a pouquinho. Tá bom? Nós vamos fazer a oração. Vai ser benção. Como eu disse hoje, tá? A Maria tá falando, bispo, eu queria estar aí, mas estou no Ceará. Manda um Deus proverá para minha saúde. Tá bom. Vou mandar um Deus proverá para você e você vai ser abençoado no Ceará. Falando em Ceará, dia 16 nós vamos estar lá em Pernambuco, lá em Salgueiro, vai ser benção, tá? Bispo Luciano, amanhã estarei aí, sou de Mogi das Cruzes. Você que vai estar, manda aqui, ó, o recado aqui pra gente, tá? Cadê? Aqui, ó. Jandira Ferrari, tá? Vocês acreditam que já tem gente lá? Chegaram já chegaram até mais, mas meio-dia já tinha gente lá para passar a noite lá, tá? Amanhã a TV é só das 6 às 7. E aí o resto da programação é pelo YouTube. Somente das 6 às 7 da manhã. Tá? José Aldair também aqui nos cumprimentando. Tá? A Dinalva também. José Aldair Campos. Né? Muito bem. É isso. Gente, não é para medir esforços. É para pegar e tomar atitude. Entendeu? Não dá para ficar na atual conjuntura, não existe. Mas Deus, ele vai prover. Nós vamos abrir as novas igrejas, nós vamos reabrir as igrejas e algumas outras que não foram abertas em alguns estados. E a Igreja Unida Deus Proverá, as comunidades Unida Deus Proverá vão chegar até você, tá bom? Dentro em breve. Espere com toda a sua fé e a gente vai voltar a visitar lugares, como sempre fizemos, uma vez que agora eu estou tão dedicado, né, para arrumar essa questão da nossa sede, que ainda está em obras, ainda não conseguimos concluir, mas assim que tiver tudo ok, então eu começo a fazer essas deslocações de missão, né, e vai ser bênção. Abre aqui em Alfenas, Minas Gerais, Alfenas, né? Amém. Tá bom? Vamos sim. Espera aí que a gente vai espalhar por todo o Brasil, tá? Sou de Santa Catarina, inclusive tem caravana de Santa Catarina aqui no Brás, tá? Já tem caravana de Santa Catarina. Sou de Márcia Camargo, que falou, o Alisson, aqui em Aracaju, Sergipe. Vamos chegar em Aracaju, tá? Vamos chegar em Aracaju. Meu bispo querido, estou assistindo direto de Belo Horizonte, Ida Maria, de Belo Horizonte, como sempre, te amo muito. Você também, Ida, bênção de Deus, tá? Dinalva, Deus vai abençoar o seu irmão e vai curar ele, tá bom? Toma posse para a glória de Deus, tá? E aqui a Angelina, é isso? Ângela Maria, espero ter uma igreja aqui em Valença, Rio de Janeiro, no futuro bem próximo, tá? Pode aguardar, Ângela. Esse ministério, esses dias eu estava pensando, né, sobre o quanto Deus ele trabalha de formas
diferentes, mas tudo com o propósito de ver a obra dele crescer, né? Eu estava vendo o quanto que a igreja ela amadureceu ao longo desses anos, desses 2 anos, na questão de pensamento, na questão de uma nova visão, na questão de uma nova postura, de um novo entendimento de como as coisas devem seguir. E isso é para a glória de Deus, né? Então, não há como você parar algo que seja um propósito de Deus. Por isso que nós temos que estar não dentro dos nossos propósitos. Nós temos que estar nos propósitos de Deus. E no tempo dele as coisas vão acontecendo. Muito feliz, Bispo Luciano, eu creio, o Senhor vai vir aqui no Pará, Sandra Regina, nós não só como nós vamos abrir a nossa igreja do Pará, tá? Começando por Belém e depois se expande, tá? Depois vai se expandir. Boa noite, Bispo Luciano, abre aqui em Curitiba. Já já Curitiba terá a nossa nova igreja aí, tá? Não tenha dúvida disso, já já, tá? Bispo, o Senhor é ungido por Deus, gratidão sempre, Andelina Borges, tá? Deixa eu ver aqui, Márcio Garcia, né? Bispo Luciano, a estes críticos que ficam no YouTube criticando os pastores que recebem dízimo serão arrebatados, pois eles dizem que dízimo era alimento e não dinheiro. Qual a sua opinião? Bom, Márcio, é só nós lermos Malaquias e nós vamos entender o que era o dízimo, não é? Simples assim. Está tudo ali. O dízimo ele é para sustento da casa do tesouro, ou seja, o sustento da igreja. Então, existe como você hoje sustentar a igreja nos dias de hoje com uma saca de arroz, com 1 quilo de feijão, tá bom? Se a igreja precisa pagar aluguel, se a igreja precisa pagar água, se a igreja precisa pagar luz, quem paga isso? Como se paga isso? Não seria com os dízimos, com as ofertas? Né? Sobre eles serem arrebatados, isso aí eu já não posso dizer, porque eu não conheço o coração deles e só Deus conhece. Né? O meu desejo é que seja. Não só eles, como qualquer pessoa, independente de ter uma opinião diferente da minha. Entende? Muito bem. Aqui a Sandra Regina está dizendo, está chegando o aniversário da IUDP. Amém. Que bom. Sandra Regina. Vai chegar agora em dezembro, né? Está chegando, está chegando. E também aqui com a gente, a construtora, que bênção, fico muito feliz. Nós vamos ter a igreja novamente, vamos abrir Brasília, vamos abrir, reabrir, né? Paraná e outros lugares. Bispo Luciano, aqui no Pará, o canal de TV pega no canal 14. Ah, que legal! Canal 14, que maravilha. Glória a Deus, canal 14 no Pará. Divulga aí pro povo aí, tá bom? Gente, para eu não demorar muito hoje, eu quero já ministrar a palavra e acredito que nós vamos ser muito abençoados com ela. Então já segura aí, tá? Para a gente poder entender o que Deus tem para falar e em seguida a gente ora, tá? Eu quero ver se eu já coloco aqui, livro de Hebreus, tá? Livro de Hebreus,
capítulo 12. Tá? Livro de Hebreus, capítulo 12. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Muito bem. Hebreus, capítulo 12. Tá? Deixa eu botar aqui a referência do texto para você. Que aí fica melhor, né? Só um minutinho. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tá? Vamos lá? Prontos. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui o texto para você. Acho que eu vou conseguir. Muito bem. Posso? Então vamos lá, vamos ao texto. Opa. Tá? Vamos lá. Deus usa o pregador e fala conosco nessa noite abençoada e nos edifica para a glória do Senhor. Amém. Bom, o texto diz o seguinte. Vamos lá? Portanto, nós também, pois estamos, estamos lendo no versículo 1. Vamos ler do versículo 2, perdão. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Dá uma olhadinha agora, presta atenção em mim. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Presta atenção agora. O texto diz, olhando para quem? Olhando para Jesus. Correto? Muito bem. Eu falava no início que o tempo está passando e as pessoas elas estão na igreja, mas já estão, muitas delas estão sem fé nenhuma. Muitas já saíram, muitas estão pensando em sair, porque, segundo elas não acreditam em mais nada. E aí você pergunta por quê? E elas dizem, porque estou cansado de ver isso, de ver aquilo outro, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei sabendo daquilo. E as pessoas elas vão perdendo a sua fé. A pergunta é a seguinte. A pergunta é de quem erra? Porque erro vai existir sempre. O próprio Deus, em todo o tempo, permitiu que todos os homens tivessem seus erros, suas falhas. Para quê? Para que todos os homens entendessem que só Deus é perfeito. Ponto.
Simplesmente. Agora, a questão é a seguinte: por que então as pessoas elas estão, na sua grande maioria, perdendo a fé? A desculpa seria essa? O erro das pessoas, as falhas, os supostos escândalos, ou seja lá o que for? Se esse é o argumento, se essa é a questão, então o erro não está apenas em quem erra, porque você também erra, ou não? Tá. Então a pessoa que está dizendo, eu vou sair da igreja, não acredito em mais nada, porque eu vi o erro de fulano de ciclano, vamos fazer uma outra pergunta então. Essas pessoas que querem se afastar por causa do erro de alguém, elas também não erram? Sim ou não? Então, se formos olhar por aí, o argumento desta pessoa, ele não tem peso algum, porque eu deveria ter esse pensamento se eu não errasse. Mas como eu também erro e e necessito da misericórdia de Deus, né? Eu já vi pessoas falarem assim, eu estou saindo dessa igreja porque eu vi muita coisa errada nessa igreja. Qual é a igreja que você vai ver coisas certas? Somente certas? Não vai. Não vai. Desculpe te dizer isso, mas não vai. Enquanto existir homens, no sentido generalizado, né, homens e mulheres, enquanto existir pessoas, seres humanos nos lugares, vão ter problemas nos lugares. Vamos lá. Você queria ter uma família perfeita. E aí? Tem? Não tem. Você queria que lá no seu trabalho tudo fosse perfeito. É? Não é. Você queria que na medicina nenhum médico cometesse nenhum erro. E aí, comete? Comete. Você queria que no meio dos policiais todos fossem os policiais perfeitos. São? Não são. Aonde existir homens, independente de serem convertidos ou não, haverão falhas, haverão erros. Então, eu não posso estar de forma equivocada na igreja. Porque olha o que o texto ele diz. Olha o que o texto fala. É simples. Vamos ver, vamos observar, está aqui. Está aqui. Olha o que o texto ele diz acerca deste assunto. Tá? Ele fala que nós devemos olhar, tá? Olha lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, para onde nós temos que olhar? Para onde nós temos que olhar? Então, eu tenho que olhar para Jesus. Ponto. Por quê? Porque é a Ele que eu sigo. Ele é a minha referência.
Não sei se você está entendendo. Ele é a minha referência. Então, é para ele que eu tenho que olhar. Na igreja, na rua, em qualquer lugar. Eu não sigo a nenhum homem. A palavra que eu creio também não é de nenhum homem, é de Deus. Então, quando você vê uma pessoa que ela perde a fé e põe a culpa em alguém, essa pessoa ela está completamente equivocada. A culpa não é de ninguém, a culpa é dela. A culpa é dele. Por quê? Porque eu preciso, ele já falou, olhai para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhai para Jesus. Ponto. É para ele que eu tenho que olhar, nele que eu tenho que me espelhar, nele que eu tenho que me basear, é ele que eu tenho que seguir, com ele que eu tenho que aprender, e ponto. Agora, se eu entro, sabe, nessa onda, nesse entendimento de que foi fulano, é ciclano que eu vi, que disseram. Você viu que o diabo, ele, principalmente hoje, ele usa a internet como um ventilador gigante para ventilar tudo aquilo que ele acha que poderia afastar alguém de Deus, da igreja e da fé. E por aí você vai vendo. E a pessoa, quando ela é uma pessoa que ela tem o verdadeiro entendimento do que é o papel dela, ela pode olhar, ela pode ver, ela pode ouvir, ela é o que for, mas ela diz assim: infelizmente aconteceu. Se é que aconteceu, porque hoje em dia tem muita enganação, muita mentira também, ou seja, não sabe mais o que é mentira ou verdade. Então é preferível ficar só com a palavra e acabou. Então, às vezes, a sua fé está se enfraquecendo por causa disso. Você está olhando para onde não tem que olhar, você está ouvindo quem não tem que ouvir, você está prestando atenção onde não tem que prestar, e com certeza nada disso é o autor e consumador da sua fé. Ou seja, por que eu tenho que olhar para quem é o autor e consumador da fé? Porque eu preciso é de fé e não de perder a fé. Então, se eu olho para quem é o autor da fé, eu vou sempre ter fé. Mas se eu olho para quem não produz fé, então vou perder a minha fé. E há muita gente assim, na igreja, enfraquecido, completamente enfraquecido, fragilizado, fácil de ser, sabe, tombado pelo inimigo. Porque a fé, ela está enfraquecida. A fé dessa pessoa, ela está contaminada, infelizmente. Infelizmente. E por conta disso, vão perdendo a aproximação com Deus e vão perdendo até a salvação. E o diabo sabe muito bem disso, gente. Então ele vai, na sua carreira da fé, ele vai trazer muitas coisas para você ver, para você olhar, para você prestar atenção, para você se agarrar aquilo ali.
para você perder a sua fé, sabe? Para você, eu acho que uma das piores frases, que tem muitas, né? Mas que um homem de Deus pode, uma mulher de Deus pode fazer sair da sua boca é: cansei de ser bobo, cansei de ser boba, cansei de ser bonzinho, cansei de ajudar todo mundo. Aí você vê como é que você está indo na contramão, né? Deus, ele disse assim: não vos cansei de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifarás. Então, se você cansou, é porque tu viu, olhou, escutou, passou por alguma situação que fez você perder a fé. E essa fé que se foi faz você também deixar com que o mundo te transforme, ou te resgate, né? Porque você já foi lá, já teve lá, já viveu aquilo lá, e agora está voltando a viver, mesmo estando na igreja, às vezes, se você é pastor, mesmo estando no altar, às vezes, enfim, é aquela coisa, e se achando talvez esperto. Agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu sei. Esquece. Foi isso que acabou com Adão e Eva, quando eles começaram a ver o que eles não tinham que ver. Sabe, e às vezes, essa coisa de querer ver o que nós não temos que ver, de dizer, agora eu não sou mais bobo. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso na igreja? Isso significa que você perdeu a pureza, você perdeu, sabe, aquele coração puro. Agora você se tornou uma pessoa maliciosa, cheia de malícia, cheia de, sabe, não pode ver nada, que você já começa, até por conta, acredito eu, das experiências amargas que você já pode ter tido. Mas as experiências amargas de uma pessoa de Deus, ela não serve para destruir, ela serve muito pelo contrário, para amadurecer. E não para te transformar para te trazer de volta a velha criatura, para fazer você voltar a ser quem era. Entende o que eu estou falando? Há muitas pessoas que elas entraram nessa cilada. Ah, mas foi por causa do fulano. Não, não foi. Foi por causa da cicrana. Não, não foi. Foi por causa de você. Por quê? Por causa de você. Porque você deixou de viver o Hebreus, tá aqui, ó, capítulo 12, versículo 2. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Compreende? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, se você não suporta as situações que você passa, as decepções, os problemas, até mesmo aquilo que você vê, que você acha que é errado, enfim, que você condena, mas você não suporta isso. Esse suportar significa você não conserva o coração, você deixa seu coração se perder, então é porque você não olhou para Jesus. Ele suportou, ele manteve o. Gente, quem mais do que Jesus tinha motivo para mandar um raio acabar com todo mundo? Vendo a maldade do homem na terra. Você está entendendo o que nós estamos falando? Então, queridos, de todo o coração, sabe? Olha para Jesus, gente. Olha para Deus. Para de ficar com esse negócio de que eu ouvi, me falaram, fiquei sabendo. Isso é a desgraça da vida daqueles que
não prestam atenção. A Bíblia já diz, olhando para Jesus. Você foi chamado por Ele, é para você olhar para Ele, é para você servir a Ele, é para você ser fiel a Ele, é para você andar diante dEle. Tudo é com Ele. Para de se ver como uma pessoa no meio de muitas. Comece a se ver na igreja como você e Deus. Porque se você perder a sua fé, você está perdido. Perdido literalmente, no corpo e na alma. Entendeu? Perdido de fato. A Maria Nascimento, ela está dizendo assim, ó, está cheio de pessoas desigrejados falando que cansou. Tá vendo? Cansou pelo quê? Por quê? Entende o que eu estou falando? A Bianca está dizendo, essa palavra ela veio confirmar tudo que eu penso. Tá? E a Marineide está dizendo a verdade e glória a Deus. E a Alda de Jesus, ela está dizendo misericórdia. Então, cansou do quê? Wanderleia Carvalho, glória, que bênção de palavra eu recebo, tomo posse para a glória de Deus. Gente, isso não é justificar erros e falhas de ninguém. Isso é o que nós precisamos. Sabe? Isso é o que a gente precisa. Senão, daqui a pouco, por isso que ele disse assim, ó, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Na verdade, ele está chamando todo mundo, mas se continuar desse jeito, pouquíssimos vão se salvar. Porque as pessoas, elas entram para as igrejas, e não sei por que cargas d'água, se seja a falta do ensinamento, eu não sei. Alda de Bispo, o Senhor está falando comigo. Amém? E a Adelina está dizendo a palavra é forte, tá? E a Zenilda está dizendo que palavra de força para conserto nosso. Amém, tá? Então, a cada dia que passa, o plano, a estratégia do diabo tá tendo resultado. Porque, ó, vamos então fazer as pessoas olhar para os erros dos homens, para as falhas dos homens. Poxa, se eu ficar assim, eu saí do que a Bíblia está me ensinando, que é exatamente essa coisa. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Então, quando eu quero ter fé, eu tenho que olhar para Jesus. E quando eu quero perder a minha fé, eu vou olhar para os homens. Simples assim. Aí você vê um monte de crente tudo revoltado, rebelado, com raiva, magoado, injuriado, tá? Sabe? Com um coração totalmente destruído. Mas você vai dizer, a culpa é do fulano, do ciclano. Tá bom. Mas, em contrapartida, ninguém
pegou sua cabeça, seus olhos, e falou, olha para ali, e fica olhando isso, fica vendo isso. Ninguém fez isso. Tá? Ninguém fez isso. Eu recebo e tomo posse dessa palavra abençoada, é a Maria Santos. E a Zenilda Oliveira Bispo, eu estou participando da Irlanda. Aqui é 00:50. Olha aí, Irlanda. Que bom, Zenilda. E Deus está te abençoando aí com esta palavra. Amém. Amém. Vocês estão entendendo, gente, o que nós estamos falando? Então, os homens vão sempre errar, e o diabo vai tentar usar isso. Deus não tem culpa do homem que erra. Deus não erra. Devemos olhar só para Deus. Ele é perfeito, Maria Lourdes. É verdade. Então, está havendo muita, como diz a Rosa, é verdade, bispo, as pessoas estão muito sensíveis. Mas por que elas estão sensíveis? Porque elas estão simplesmente baseando a sua fé no que elas veem dos homens. Quando, na verdade, você tem que basear a sua fé no que você vê de Deus, da parte de Deus. É isso que você tem que fazer. Simples assim. Porque ele disse assim, porventura, tá? Quando vier o Filho do Homem, achará ele fé na terra, ó Alisson? Ei, Alisson, isso é só para dar água na boca, né? Comendo meu cuscuz com manteiga e ouvindo essa linda palavra. Ei, Alisson, manda aí para gente pelo WhatsApp um pedaço aí. Ai, ai. Você está entendendo? Então, tem muita gente assim, Maria das Graças, Mota Santos Bispo, que palavra abençoada, amanhã estarei no culto, amém. E amanhã Deus vai me dar uma mensagem poderosíssima, não perca, de jeito algum. Tá? De jeito algum. Então, gente, o que eu queria hoje ministrar, Deus deu, é isso. Deus está falando, olha para mim. Para com esse negócio de ficar olhando para esse, para aquele, e começando a querer entrar nessa onda, porque, veja bem, gente, a Bíblia diz assim, não julgueis para que não sejam julgados. As pessoas estão deixando de ser servas de Deus para se tornarem juízes. E o pior não é isso. É que todo mundo que condena alguém tem algo para ser condenado. Então olha para Jesus e segue o seu caminho. Cuida da sua fé. Guarda teu coração. E o resto, deixa para Deus fazer, resolver, julgar. Amém? Espero que você entenda, medite nisso, que essa palavra talvez hoje, dependendo, possa salvar a sua vida. Tá? Alda de Jesus, qual é o endereço da igreja, pastor? Bom, o endereço da igreja fica, eu vou deixar aqui para você anotar. Tá? Eu acho que eu tenho aqui. Tá aí, ó. Tá? Rua Coronel Antônio Marcelo, número 295 no Brás, a 150 metros do metrô Bresser-Moca. Tá? Muito fácil até de achar, perto ali do Lago da Bresser, não tem o viaduto Bresser, que sobe e desce ali? Então, em frente ao viaduto, do lado direito, esquerdo de quem vem da Moca, né? E direito de quem vai. Tá? Fica na esquina do supermercado do açougue D&D. D&D. Bom, essa é a mensagem, a palavra, e agora eu quero te convidar para orar. Olha para Jesus. Amém? Nosso Deus e nosso Pai. Graças eu te dou, meu Pai, porque a tua misericórdia é maravilhosa, é fantástica.
O Senhor que tudo vê, que tudo sabe, não se escandaliza com nenhum homem. Pelo contrário, procura ajudá-lo na sua deficiência, procura ajudá-lo na sua, meu Deus, falhas, nos seus erros. E assim o Senhor age com todos. Não deixe a fé dessa pessoa se perder, porque a única coisa que o Senhor procura em nós é exatamente isso, a fé. E Satanás, ele sabe, meu Pai, disso, que se nós perdermos a fé, perdemos o Senhor. Então, nos ajude a conservar, a manter a nossa fé, sabe, crescendo a cada dia, olhando apenas para o Senhor, para a tua palavra, para os teus ensinamentos, olhando para o Senhor, que é o nosso Deus, para Jesus, que é o nosso Salvador, meu Pai. Estrutura-nos nesta fé poderosa, nessa fé que traz o resultado, nessa fé que te glorifica, que te exalta, essa fé que nos faz ser fortes, sabe? Valentes, corajosos, destemidos, que nos faz acreditar que ainda que venhamos cair num poço profundo, de lá sairemos, meu Pai, abençoados por ti. Que ainda que venhamos ter um diagnóstico dos piores possíveis, o Senhor é capaz de transformar, como eu tenho visto acontecer ao longo de todo esse tempo. Então, meu Pai, toca nesta pessoa que ora conosco, lá onde ela está, lá na Irlanda, tua serva, meu Deus, lá em Angola, lá em Moçambique, lá em Portugal, lá na Inglaterra, meu Deus, sabe, lá nos Estados Unidos, onde temos tantas pessoas no exterior, nesta Igreja Unida Deus Proverá, aonde, meu Pai, temos pessoas no Brasil, em todos os estados, cidades, aonde existir alguém desta fé, visita ela, ele agora, seja em casa, no hospital, num presídio, numa, sabe, farmácia, numa fila de um pronto-socorro, seja aquele que está sentindo uma dor, seja aquele que está se sentindo mal, ou drogado, ou saindo agora, guarda, protege e receba essas duas palavras, os que creem. Deus proverá. Toma posse para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Recebe aí onde você está. Você e a tua casa. Diga, eu recebo para a glória do meu Deus. Seja abençoado. Consagra essas águas e quem beber, receba. Meu Deus, abençoe quem está vivendo a fé do mover das águas, do tanque de Siloé. Aliás, do tanque de Betesda. O povo que está vivendo a fé, mandando o seu dízimo, a sua oferta no mesmo valor, que estão enviando a foto do rosto da família deles ou da empresa. Deus, no mover das águas, opera o milagre, como já está acontecendo para a glória do Senhor. E abençoe a todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve uma multidão neste domingo, meu Pai, de todos os cantos. Encoraje esta pessoa, que esta unção dos quatro cantos nas toalhas seja algo extraordinário para ela e para a família, ou para ele e para a família. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada passo que nós formos dar na fé. E não deixe a gente olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas só para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Recebe a bênção aí onde você está, você e a sua família. Diga amém e graças a Deus. Amém? Recebe aí agora. Isso é o poder de uma oração. Deus te tocou, Deus te ouviu e Deus te abençoou. Tá bom? Bem, eu vou ficar agora por aqui. Eu queria, todos os cultos que a gente faz, a gente pede as ofertas e os dízimos, né? Que ajudam tanto aí o trabalho, ajuda tanto a igreja, sabe? E eu fico dizendo sempre, sabe, pessoal?
Nunca deixe de ajudar a igreja, a casa de Deus. Sabe, nunca deixe. Nunca deixe. A casa de Deus, ela é o verdadeiro refúgio. Você sabe, eu estava refletindo sobre o Salmo, né? E talvez você nunca pensou nisso. Você nunca, talvez, entendeu dessa forma. Nunca. E talvez hoje você vai abrir os olhos. Talvez hoje você vai abrir os olhos para esse salmo. Você sabe aonde é? Salmo 91, versículo 1. Você tem ele talvez até aberto na sua casa. Mas você sabe o que é a igreja? Não, eu vou te dizer. A igreja, os templos, ela é exatamente o que fala o Salmo 91. Versículo 1 está escrito: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que é a igreja? A igreja, gente, é o esconderijo do Altíssimo. É o refúgio. Você pode observar quando tem uma guerra, e eu falo isso porque eu vivi isso. Eu fui para Angola em 1993 para 94. E eu cheguei em Luanda. Angola ainda estava em guerra. E existiam ataques de bombas, de mísseis, de minas. E naquela época, nas províncias, tinham os chamados refúgios. Eram esconderijos. Quando o pessoal lá, né, que lutava contra o governo na época, comandado por Jonas Savimbi, Malange e outras províncias, o Ambo e por aí vai, quando eles atacavam com bombas, o governo, né, ele soltava uma sirene. Essa sirene era um aviso que nós tínhamos que ir para o refúgio. Sabe? Sair das casas e ir para o refúgio. Para quê? Para não sermos atingidos. Ali a gente estava guardado, só saía quando acabava o bombardeio. E quando a gente saía, estava tudo destruído lá fora, casas despedaçadas, prédios, era uma coisa horrível de ver. Então, quando a gente entrava ali a gente estava seguro, sabe? A princípio. E muitas pessoas não sabem o que é isso. Graças a Deus, né? Aqui no Brasil, então, nunca passou por isso. Talvez se eu não tivesse ido pregar fora, eu nunca teria vivido essa experiência. Mas é assim que eu vejo a igreja. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está na casa de Deus, ali é o esconderijo do Altíssimo. Sabe, ali onde Deus ele te protege com a pregação da palavra, com o ensinamento, ele te estrutura, ele te capacita, ele te condiciona e te guarda. Então, por que você acha que o diabo ele faz de tudo para destruir as igrejas? Porque ele não quer que você tenha refúgio. Você quer ver? Uma senhora, ela deu testemunho terça-feira, que o médico falou que ela tinha que se acostumar com a doença dela
e que pela idade também não tinha mais o que fazer. Ela correu para a igreja. Unida Deus proverá. Ela correu para onde? Para o refúgio. Chegando lá, nós entramos em oração, determinamos o Deus proverá sobre a vida dela. A mulher ficou curada. Deus protegeu ela. Então, eu entendo que o versículo 1, ele revela exatamente aonde está a sombra do Altíssimo e do Onipotente, você pode descansar. Embora de forma interpretativa, nós podemos entender a presença de Deus. Toma posse. Devolva seu dízimo. Os que pregam contra isso, eles talvez não tenham nem ideia do que eles estão fazendo. Às vezes eles querem ser bem vistos ou ter o apoio daqueles que são contra. Mas, na verdade, como uma igreja, ela vai existir, fisicamente falando, se ela não tem um recurso para manter? Precisa vir de algum lugar, o governo não dá nenhuma verba para as igrejas. Então, ajude. Bispo, eu tenho meu dízimo aqui. Olha, eu estou falando aqui, eu tenho meu dízimo aqui. Eu vou devolver agora, bispo. Sabe? Não vou nem esperar amanhã, não. Ó, quem devolveu agora foi a Vilma Felizardo Beto Nascimento. Eu já vou apresentar diante de Deus. Tá? Fez nesse instante. Tá? A Vera Lúcia Almeida Pires. Então tá aí, pix2@udp.org.br, pix3 udp@gmail.com e a conta também do banco. Então você pode fazer agora. Eu queria que você pegasse uma oferta nas suas mãos, ou de 100, 50, 30, 20, 10, R$1.000 que fosse, ou menos, 300, 200, 100, e fizesse agora uma oferta. Direcionasse ela a essa obra. Manda nesse instante. Aproveite a oportunidade de ajudar. A programação, gente, ela está sendo difícil de manter. Porque, como eu disse, eu preciso de R$5.000 por dia, ou seja, eu preciso de todos os dias que 50 pessoas me ajudem com R$100. Eu acho muito pouco para um benefício tão grande, diante de tanta gente. Ou 100 pessoas com 50, e eu tenho que pagar o programa de amanhã. Então, eu precisava de 50 pessoas agora que me ajudassem com R$100 para o programa de amanhã ser pago. E você pode ser aquela pessoa que vai dizer, eu vou fazer isso agora. Tem agora pessoas gastando R$50 no shopping, R$100 no McDonald's. Não está errado. A pessoa lá trabalha, é a vida dela, ela precisa também sair com a família, se divertir. Mas o pior também é que tem gente agora gastando esse dinheiro com drogas, com uma bebida, com balada, seja lá, só Deus sabe como. E às vezes a gente que é de Deus, a gente diz, espera aí, Deus. Então são 50 pessoas agora que dizem, bispo, eu vou fazer aqui essa oferta e amanhã a gente paga o programa. Vamos conseguir. Vamos conseguir. Posso contar com você? Hã? Você vai fazer agora? Vai me ajudar? Às vezes o seu dízimo já consegue pagar. Às vezes, bispo, eu tenho um dízimo aqui de R$5.000. Pronto, já pagou o programa. Às vezes, bispo, eu tenho um dízimo aqui de R$500, de 300, de 200, de R$150. Eu preciso da sua ajuda hoje, tá? Deus abençoe. Vou esperar, vai chegar aqui, eu vou apresentar diante de Deus.
e você vai tomar posse da tua bênção. Beijo grandão, até daqui a pouco, na fé do resultado, na unção do abraço, na Santa Sé mais abençoada que esse ministério já teve. Deus te abençoe, você e sua casa.